Nós estamos no 24º domingo do tempo comum. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, que estão aqui participando dessa Eucaristia ou nos acompanhando nesta liturgia, a reflexão de hoje continua um pouco a temática da semana passada, do capítulo 18 de Mateus. Semana passada falava também do pecado. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Insiste com ele para que ele mude de vida. E hoje, nesse discurso eclesial de Mateus, ainda o tema do perdão, que para Mateus é um tema importante. E nós também sabemos que é um tema importante para nós. Perdoar. Nós muitas vezes, e graças a Deus temos um Deus maravilhoso que perdoa, quando temos um pecado grande, grave, ou como alguns dizem, um pecado feio, a gente já quer logo confessar, assim espero, não é? Não ficar guardando o pecado, mas a gente vir confessar e pedir a Deus perdão. Perdão, Senhor, eu errei. Perdão porque eu pequei. E o que Deus faz conosco quando nos recebe com o coração contrito? Perdoa. Perdoa sempre. Mas a temática de hoje então nos faz olhar, de um lado, este Deus que perdoa sempre. Um Deus que, como cantamos no Salmo, o Senhor é bondoso, compassivo, amoroso, caridoso, carinhoso. É um Deus maravilhoso. De outro lado, nós que nem sempre somos tão bons. Muitas vezes temos como essa pergunta de Pedro em nós: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Para Pedro, ele já tinha entendido um pouco da mensagem de Jesus e já tinha entendido que precisava perdoar. Porém, ainda estava preso e apegado a uma quantia. Quantas vezes? Até 7 vezes ele acha que está sendo bondoso demais. Até 7. E Jesus vai ainda mais longe com Pedro. Não te digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7. É demais. Para alguns é demais perdoar assim. Porque perdoar exige de nós conversão. Perdoar o outro exige de nós acolher o outro, respeitar o outro. Posso até não voltar à amizade com o outro como era antes de termos aquele problema, aquele pecado. Mas perdoar significa reconhecer o outro na sua humanidade, na sua dignidade. Não querer vingança. E a primeira leitura nos ensina isso de modo muito bonito do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Quando o coração não consegue perdoar, ou ainda quando o nosso coração está apegado em raiva, em rancor, tudo o que vamos fazer é como se nos recordasse aquela pessoa ou aquela situação, porque ainda estamos apegados àquele fato, àquele pecado. Perdoar o outro é, em alguns momentos, até carregar a marca do pecado, porque o mal deixa marcas. Porém, o perdão nos dá algo maravilhoso, que é a paz. É a consciência tranquila. É um coração em paz. Se o meu irmão pecou contra mim, eu vou rezar por ele. Eu vou rezar também por mim, porque muitas vezes o coração nosso precisa perdoar. E esse gesto de perdoar é divino.
E por isso nós, humanos, com nossas sensibilidades talvez aflorada, apegados, queremos logo uma vingança, ou sentimos raiva, e aí vamos juntando raiva, ódio, vontade de vingança, aí a gente vai se distanciando da pessoa, aí a gente já não quer mais nem ver. Até fazemos isso, não é? Deus ajude que eu não veja aquela pessoa na minha frente. Veja só, você está construindo o pecado ainda maior daquilo que é, porque você já coloca limites, e Deus não é limitado. Deus nos ensina a essência da graça, da gratuidade, de abrir o coração. Ah, mas é difícil, padre, perdoar. É difícil perdoar. E aí, um ou outro pode estar lembrando de algum fato difícil no coração. E é difícil até antes do divino. Exige de nós conversão. A parábola do Evangelho, que ilustra toda essa dinâmica que fui conversando e refletindo, então, respondendo a Pedro, ele conta esta história: o reino dos céus. Esse rei que foi acertar as contas, veio um empregado que devia uma enorme quantia. Diz as estimativas dos estudiosos, mais de 300 quilos de ouro. Como é que se paga tudo isso? Uma dívida enorme. Mas ele caiu aos pés do patrão e pediu: dá-me um prazo, eu te pagarei e tal, Senhor. E o patrão perdoou. Ele saiu dali maravilhado. Imagina. É algo incalculável. Mas ao sair dali, ele que recebeu tanto perdão, ele não conseguiu dar o perdão a um colega que lhe devia 100 moedas, um pouco. As contas dá mais ou menos uns 3 salários. Perto de 300 quilos ou mais de ouro, ele não conseguiu perdoar. O Evangelho então nos convida a isso, meus irmãos. Nós que recebemos tanto de Deus, nós que talvez já fomos também perdoados pelo outro, por alguém que nós já pecamos, reze no seu rancor, para ser uma pessoa boa, para ter compaixão, porque esse foi o gesto. O patrão pergunta para o empregado: você não devia ter tido compaixão com o seu amigo, como eu tive compaixão de ti? Quando nós olhamos para o outro, eu preciso querer e esperar do outro algo que eu também quero para mim. Então é querer. Se nós amamos e esperamos o bem, a graça, o perdão, por que não perdoar? Por que não rezar por aquela pessoa? E você vai ver, meu irmão, minha irmã, que quando nós conseguimos rezar por aquele que pecou contra nós, por aquele que a gente tem raiva, é porque nós já estamos curando, nós já estamos caminhando para a cura. E é um peso que sai de nossas costas quando conseguimos perdoar o irmão de coração. Ainda que ele não queira voltar à amizade, ainda que não seja restabelecida as relações como antes, mas o gesto de perdoar é um alívio. E esse alívio é bondade de Deus. O Senhor é amor, é misericórdia, é perdão. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. No seu silêncio, reze um pouquinho desta palavra. O quanto eu tenho vivido esta graça do perdão na minha vida. O quanto talvez eu ainda preciso viver.
Que o Senhor nos ajude a não vivermos para nós mesmos, como diz Paulo, mas para o próximo. Estar aberto a pertencer ao Senhor e cuidarmos uns dos outros. Reze no seu coração, agradecendo a Deus tanto o perdão recebido, mas pedindo, Senhor, nos ajude também a perdoar. Amém.